lá. O título da aula é Vivendo no Egito, só que eu vou fazer uma extensão um pouquinho mais longa, a gente vai olhar um pouquinho para frente também. A ideia é a seguinte: nesse momento, o tamanho da família de Israel é de 70 pessoas. São 70 pessoas que vão ali de Canaã para o Egito. E para vocês terem uma ideia, depois, lá no momento do Êxodo, serão 2 milhões de pessoas. Então, esse povo cresceu bastante depois. Mas nesse momento, Jacó tem 130 anos e Jacó aprendeu que a vontade de Deus é melhor do que a vontade dele. Lembram disso? A gente passou por isso várias vezes já, né? Então, se toda a família se encontrar, não estava tudo ótimo? Estava tudo perfeito, resolvido? Fechou. O que vocês acham? Tem uma coisa que tem lá no texto que fala assim que Israel não foi direto. Ele deu uma parada no meio do caminho. Para quê? O que ele faz ali? Não sabem? Então vamos ler. Quem pode ler para a gente? Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Perfeito? Ótimo. Eu pergunto, fazer sacrifício era uma coisa estranha? Não. Mas nem sempre Deus falava com as pessoas. E Deus fala aqui com Israel e fala, não tenha medo. Israel aqui nem perguntou, nem falou sobre o assunto e Deus ali responde, não tenha medo. Por quê? Eles estavam indo de onde para onde? Da terra prometida, aí que está, para o Egito. Então, tudo aquilo que Deus sempre falou, né? Poxa, terra prometida, agora eles estão indo para a terra do Egito e não sabem por quanto tempo. Talvez isso tenha assustado um pouquinho Israel naquele momento. E até vão um pouco além. Havia uma profecia que Deus fez para Abraão, muitos capítulos antes, lá no capítulo 15 de Gênesis, onde Deus fala com Abraão da seguinte forma: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eles estão indo para uma terra onde que tinha um faraó que era poderoso, onde que eles eram nada, tinham sim a proteção de José, mas talvez isso aqui também estivesse assustando um pouquinho Israel aqui, né? Poxa, eu estou indo para uma terra estranha, não sei por quanto tempo, né? Então tinha tudo isso. Mas assim, Deus falou, não tenha medo. Então, me parece que estava tudo resolvido. Ele tem até a bênção de Deus para ir para o Egito. Mas não... Assim, pensando dessa forma, com um olhar humano, estava tudo resolvido. Né? Era um happy end nessa história aqui da família de Israel. Um happy end. Mas a verdade é que esse momento aqui, para Deus, é apenas um começo da história das 12 tribos. Então, dependendo da perspectiva que a gente olha, da humana é uma coisa, de Deus é totalmente uma outra coisa. Para o ser humano pode ser um fim e para Deus um começo. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Até aqui? Beleza? Tá. Nós vamos um pouquinho adiante e eu queria ler um versículo aqui que é o seguinte. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios.
Tá? Então ainda tinha ali alguns poréns que tinham que ser resolvidos. E aqui a família ia se encontrar com o faraó, mas antes disso, José foi lá e deu umas dicas. Ó, vocês vão ter que agir assim, assado, tal. Dá para entender isso daqui que acontece? Por que será que ele fala tudo isso? Qual que é a ideia de José? A Yara pincelou isso, né? Rapidamente, assim. Yara, você dá uma mãozinha? Por que ele fala isso? Eu acho que ele quer cuidar já da família, para que eles possam estar num lugar onde eles se sintam bem. Sintam bem. Ok, por que se sintam bem? É verdade, sim. Alguém palpita aí? Eu acho. Os costumes deles eram costumes diferentes, então eles ficarem um pouco separados para não se misturarem com tudo aquilo que os egípcios criam e viviam. Perfeito. A gente teve a figura de José que foi forte, que apesar de se misturar com os egípcios, manteve os seus costumes, manteve o seu Deus, mas eu também me pergunto o que aconteceria com os irmãos de José caso eles vivessem junto com os egípcios, né? Mas teve também outras vantagens, né? Aquele local era até melhor para eles como pastores do que viver ali no, digamos assim, no glamour ali perto do faraó, né? Tá? Porque, assim, da nossa perspectiva, de novo, a gente vai falar de perspectivas hoje, né? Da perspectiva nossa, poderia se dizer assim, poxa, nós fomos jogados na periferia. Não vamos estar junto ali no centrão, com tudo, onde acontece tudo, é ali que eu queria estar. Mas é que nem a Yara falou. Para preservar. Deus, talvez José tinha uma visão assim de proteger eles, mas com certeza Deus também tinha planejado aquilo, né? E com certeza aquele local onde eles foram colocados foi o local ideal para que pudesse crescer um povo com costumes de acordo com a vontade de Deus, crescer de 70 para 2 milhões de pessoas, como a gente falou, né? E eles seriam saudáveis ali, né? Então estavam sendo preservados. Até diante de uma cultura que já estava constituída com uma política, com uma organização, por isso cresceram, né? Eles falam da carne do Egito, mas é porque já tinha uma série de estrutura estabelecida. Então trazer um povo que ainda ia se formar por uma cultura que já estava formada e não se misturar, uma estratégia de Deus incrível. Todo mundo entendeu perfeito, podemos prosseguir. Então, como eu falei, José não pensou, José deve ter pensado algumas coisas, talvez ele não tenha pensado tão longe como eu acho que Deus pensou, daquilo lá se formar as 12 tribos que teriam uma longa história para frente. José talvez quisesse preservar os irmãos dele, mas não pensou tão longe quanto Deus. E aí vai justamente a ideia para nós, né? Nós muitas vezes falamos assim, Deus me colocou de escanteio, Deus me colocou na periferia, vamos usar o exemplo daqui, né? E a gente gostaria de estar no glamour da cidade. E a gente, muitas vezes, com os nossos olhos, a gente não enxerga que Deus tem um plano maior para a gente. Então, também nisso, a gente tem que aprender com isso que está acontecendo aqui. Esse é o objetivo da aula, né? Não é só uma aula de história, isso. Então, temos que aprender com isso. E José tomou esse cuidado, né? O que diz aqui? José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Poxa, melhor do que isso? Impossível. Tá? Mas nesse momento exato, ainda faltavam 5 anos de fome. Então, ainda tinha que passar alguns obstáculos aí. E para o povo que morava naquela região, a coisa foi a seguinte. Eles vinham lá, compravam com dinheiro os alimentos, aí o dinheiro começou a acabar. No ano seguinte, eles tiveram que começar a pagar com os rebanhos, e aí os rebanhos acabaram. No ano seguinte, eles já não tinham mais nada, mas tinham fome. Aí eles fizeram o quê? Eles começaram a vender as próprias vidas e as terras que eles tinham para o faraó. No final,
Faraó ficou com tudo e as pessoas com nada. Aí a gente pensa, mas que cena triste. Na verdade, as pessoas, diz a Bíblia ali que elas eram agradecidas a José, porque a outra opção era morrer de fome. Não tinha mais nada, né? E José foi muito bom. Eu li, historicamente, a Bíblia diz que eles tinham que, então, depois trabalhar nessas terras arrendadas e Faraó receberia 20%. E isso era muito menos do que os outros povos faziam. Os outros povos tinham que dar muito mais. Então, José foi generoso, inclusive. São sempre pontos de vista, né? E então, ali estava tudo caminhando bem, mas as pessoas ficaram sem terras, sem propriedades, sem nada. Os únicos que tinham propriedades eram os sacerdotes, que eram meio que protegidos pelo faraó. Os sacerdotes do faraó, tá? Não estamos falando aqui de Israel, né? Bom, pergunto a vocês, e os israelitas, como teriam ficado nesse momento? Será que eles entraram nessa também? Porque foi a pergunta que eu me fiz. Não, eles tinham a terra deles. Mas eles também passavam fome. Será que... Como que eles faziam isso, né? Tem um versículo aqui para a gente não ficar muito procurando, né? Alguém pode ler para mim, por favor? Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozem. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Começando pelo final. Multiplicaram-se muito. Isso não acontece da noite para o dia. Isso aqui foram anos. Então, parece-me que fora as propriedades que eles receberam, eles conseguiram comprar mais propriedades e foram crescendo e foram dominando aquela região de Gozem, diferente das pessoas que tinham que vender tudo. Então, aqui também reside a bênção de Deus, de uma forma indireta, mas reside a bênção de Deus e esse povo pôde, então, prosperar e se tornar uma nação, como a gente falou. Tudo pronto agora para a gente falar das 12 tribos? Quase. Tinha mais uma coisinha que aconteceu aqui no meio. Vocês lembram que José teve 2 filhos antes de se reencontrar com a família? Ele teve 2 filhos lá no Egito, Manassés e Efraim. E o que acontece aqui? Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, aqui José falando. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Estranho, né? Por que será que está acontecendo isso? Alguém tem uma dica? Quem que falou isso? Foi José. José que falou isso? Israel, desculpa. Eu falei José, né? Tá certo, Israel. Certo, obrigado pela correção. Tá? Israel falou isso para o seu filho José, falando que os 2 filhos dele passariam a ser filhos dele, de Israel. Por quê? Por que simplesmente José não fez parte das 12 tribos, que depois a gente vai ver que não? Porque a promessa da grande nação estava em Israel. Né? Sim, de Israel para os 12 filhos, mas não atingiu José diretamente. Não se criou uma tribo de José, né? Não tem. Exato. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, e uma boa explicação, novamente, providência divina. A gente sabe historicamente que o povo de Deus teve bons tempos enquanto José era vivo. Quando José foi esquecido, a coisa começou a degringolar. Então, houve uma providência divina para que José, durante a sua vida toda, estivesse cuidando daquela nação que estava se formando. Então, a função dele era de continuar na governança lá no Egito, enquanto a nação estivesse se formando. Mas ele não ficaria sem herança. O que esse versículo quer dizer é que ele recebeu a herança dobrada. Em vez de só ele, haveriam 2 tribos
que vão substituir ele lá na terra prometida depois. Consequentemente, duas porções de terra, tudo... Exatamente. Tá? Deu para entender até aqui, então. E é interessante que ele, como são meus Rúben e Simeão, ele mencionou 2 nomes. E é importante a gente saber quem são. São os 2 mais velhos. São o primogênito e o próximo. Então ele põe em pé de igualdade com esses 2. É bem interessante essa colocação, tanto que depois a gente vai ver o que acontece com o Rúben aqui. Tá? Mas a gente começa a pensar assim, ok, tinha 12 filhos, acrescentou mais 2, temos 14 agora? Não, não é bem assim, porque a gente já, o José não iria para frente, né? Aqui, ó, a partir da linha de Jacó, a gente vê Jacó, as 2 esposas dele, Raquel e Lia, e as servas Zilpa e Bila. E lá embaixo todos os filhos. José está em vermelho porque ele seria justamente, ele não partiria como tribo para ser uma daquelas que conquistaria ali Canaã. Então, ainda ficam 13. E aí a gente vai ver para frente o que acontece, porque 13 vira 12, ou como que acontece isso. Mas a gente vê isso lá. Vamos começar a ver as bênçãos. O que o livro nos propõe hoje é que a gente fale sobre as bênçãos que os filhos receberam. Primeiro, as bênçãos para os filhos de José. Eu dividi assim, ó, Manassés o nome, Gênesis onde que está a bênção, o significado, tá? Você tem o passado da pessoa, o que a gente lembra quando tem, a bênção e depois a descendência. Quando eu coloco descendência, lógico que todo mundo teve descendentes, mas aqui eu coloco aqueles que a gente mais conhece na Bíblia. Tá? Nesse caso, o significado do nome é esquecimento. E foi uma coisa que José falou ali, quando ele teve o filho, né? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Então ele deu esse nome ao filho em função daquilo que ele queria para a sua vida, ele queria esquecer o passado. Então esse foi o porquê do nome Manassés. O passado de Manassés a gente não sabe muita coisa, então eu coloquei ali um risquinho. A bênção seria, ele também se tornará um povo, também será grande. Tá? E o descendente que a gente conhece é Gideão aqui. Essa bênção que você está falando é que Jacó deu quando separou quando coisa orou por cada filho antes de morrer? Exato. Jacó para Israel, né, sempre lembrando que é a mesma pessoa aqui, né, ele teve um momento que ele percebeu que a sua vida estava indo ao final e ele decidiu abençoar cada um dos filhos dele. Então é isso que está acontecendo. Aqui ainda abençoando os filhos de José que passaram a ser filhos deles, né, que a gente entendeu isso antes, né? Tá? Mas é bem colocado também. E aí a gente começa a tentar avaliar, né? Também será grande. Essa bênção, ela se realizou? Vejam bem, Manassés é aquela tribo verde. Ela é, se não a maior, a segunda maior tribo que tem aqui. Ela tinha dos 2 lados do Jordão, ela tinha terras muito grandes. Então, essa bênção se tornou realidade. Porque a gente poderia pensar assim, ok, poderia ser uma coincidência, né? Isso aí ter acontecido. Mas vamos continuar então. Vamos para a pessoa de Efraim. Efraim, o nome significa frutífero, multiplicação. E José, quando deu esse nome para Efraim, ele pensou o seguinte, Deus fez-me prosperar na terra onde tenho sofrido. Novamente, o significado do nome tem a ver com aquele momento que ele estava vivendo. Ele sofreu muito no Egito e agora ele estava tendo momentos bons. Então, essa é a questão do significado. Passado. Não temos informação sobre o passado de Efraim. A bênção. Alguém pode ler para mim aqui, por favor? Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos,
dou a região montanhosa e tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ok. A gente vai avaliar essa bênção e a segunda parte da bênção, na verdade, ela é direcionada a José. Mas como José ficaria no Egito, ela passou para os seus descendentes. E se a gente for ver no mapa aqui, a gente não vai fazer isso com todos, tá? Mas assim, para a gente começar a entender a coisa. Efraim é aquela tribo mais central, vocês conseguem ver Efraim ali? Tá? E nessa Efraim, diz que ela também seria grande, mas ela é menor do que Manassés. Mas ela foi grande em importância. Ali em Efraim ficava o tabernáculo por muito tempo e ficou a Arca da Aliança. Então era uma região super importante para os israelitas de tomar, e eles eram assim, tinham uma influência grande nas outras tribos também. E assim, quanto mais a gente começa a ler essas bênçãos aqui, mais a gente vê que não é aquela questão como a gente faz, né? O filho está saindo de casa e a gente fala, que Deus te abençoe, que dê tudo certo, muita sorte na sua vida. Não é esse tipo de bênção que a gente está vendo aqui. Essa aqui é uma bênção profética. Então, quando Israel fala dessa bênção, ele foi inspirado por Deus, porque de outra forma ele não saberia tudo aquilo que haveria de acontecer centenas de anos depois. Não, centenas não, mas muitos anos depois. Tá? Então aqui a gente vai entender que essas bênçãos são proféticas. Tá? E mais uma vez aqui, Efraim, só para concluir, os descendentes Josué e o profeta Samuel. Vamos continuar aqui agora. Rúben, o primeiro filho, efetivamente, aqui voltando para Israel, né? Tá? Estou tomando cuidado para não confundir os nomes de novo. Tá, esse aqui, filho de Israel, o primeiro, né? Eu coloquei um primeiro lá em cima, então ali vocês conseguem ver a ordem dos filhos. O significado. O bem é filho, o ru significa veja, e o que Lia fala quando ela tem esse filho? O Senhor atendeu minha aflição. Ou seja, a Lia era a segunda opção, porque Raquel sempre foi a preferida de Israel. E nesse momento que Lia tem um filho, um herdeiro para Israel, ela tem a expectativa, agora Israel, na época ainda Jacó, ele se preocuparia com ela mais. E ela fica nessa concorrência com Raquel durante sua vida toda. Imagina essa família. Imagina essa família. Imagina se perguntar para o filho, por que você chama assim? Porque as minhas mães viviam se encrencando uma com a outra. Né? Mas era isso que estava acontecendo. Então, o que acontece? O significado ali dos nomes, ele tem sempre a ver com uma perspectiva humana. Já a questão da bênção, ela tem muito mais a ver com a vontade de Deus se realizando no futuro, um futuro que eles desconheciam, mas que haveria de acontecer. Aqui, tudo bem. Vamos, aqui não achei descendentes, lógico que teve descendentes, né? Mas nada assim que a gente lembra assim de primeira, né? Como? Opa, não falei do passado? Sim. Tá. O seguinte, pulei, né? O passado, ela deitou-se com Bila, a serva de Raquel, e concubina de seu pai. Ele deitou-se, né? Então, Rúben deitou-se com a serva do pai. Coisa ruim. A gente falou de perdão na aula passada. O perdão pode até acontecer, mas muitas vezes a consequência do pecado, ela fica. E aqui para a gente ver, bênção. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Positivo até aqui, né?
turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito e o desonrou. Então, aqui, diante do pai Israel e diante provavelmente de Deus, Rúben está perdendo os seus direitos de primogênito, porque ele teve um passado infeliz aqui. Então, é muito interessante a gente avaliar como Deus cuida da situação. Ele continua abençoando essa tribo, mas ele lida com cada um individualmente. Perfeito? Descendente, ele não teve nenhum que chamasse atenção. Aí, Simeão e Levi eu coloquei na mesma página porque eles tiveram a bênção juntos. Isso porque cometeram um pecado juntos. Tá? A gente já viu a questão... Sobre os significados, eu não vou falar mais, tá? Porque eles sempre remetem a alguma coisa que era daquele momento. Então eu vou tentar agilizar um pouquinho aqui, porque o conteúdo é muito. Mas assim, o passado deles. Eles vingaram de forma desproporcional o fato de Diná ter sido violentada. Lógico que como irmão você fica bravo com isso, mas eles foram muito além com o castigo ali a Siquém. Eles praticamente exterminaram os siquemitas, né, com o que eles fizeram. E a bênção, se é que a gente pode chamar de bênção, né? Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e ao bel prazer aleijaram bois, cortando-lhe os tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. E aí, o que se significaria mais para frente? Alguém pode me ajudar aqui? Começando por Levi. Não tinha terra? Exato. Não recebeu terra? A tribo de Levi não recebeu terras. Eles tinham apenas cidades dentre as... Dentro de cada território tinha ali a sua cidade representando e cuidando das coisas de Deus. Eles seriam os que cuidariam não mais da honra da família, que foi o pecado deles, mas eles cuidariam da honra de Deus. Né? Então eles seriam os sacerdotes mais para frente, eles seriam aqueles levitas, né? A Bíblia fala muito dos levitas, que eram da tribo de Levi. Mesmo assim, o que foi descrito foi uma bênção, né? Assim, se tornar um povo que cuidava das coisas de Deus. Mas se eles fossem fiéis, isso daria sempre certo. Quando Deus faz planos muito maiores do que a gente pode imaginar. Aqui a gente está vendo que é um certo castigo, porque você não vai receber uma herança em terras, né? Mas Deus usa isso de outra forma. E como eu falei, o castigo era para os dois irmãos, mas não haveria de ser para toda a tribo. Conseguimos entender isso? Certo. Bom, seguindo em frente, a gente vai ver aqui a questão de Simeão. Peraí, você volta um pouquinho que você fez descendentes lá embaixo. Mas eu ia voltar depois dos descendentes. Olha lá, o João Marcos está ali. Ó. Ah, eu volto depois dos... Só porque o João Marcos está ali. Tá, a gente pode falar dos descendentes agora também? É o seguinte, o Simeão não tem muitos mencionados na Bíblia, pelo menos eu não achei, se alguém souber me ajuda. Tá? Levi teve Arão, Moisés, sacerdote Esdras, João Batista, João Batista porque era filho de Zacarias, João Marcos e Barnabé porque era tio de Marcos. Tá? Então teve muitos. Por que teve tantos? Porque a gente praticamente sabe que cada sacerdote era descendente da tribo de Levi. Que essa era uma exigência de Deus que fosse assim. Então a gente tem essa noção, e são muito mais aqui, né? A gente poderia fazer uma lista enorme. Tá? Mas agora, indo adiante para Simeão. Simeão, ele recebeu a mesma bênção, né? A mesma antibênção, eu diria aqui, né? Tá? Mas por que ele então tem ali a sua parte inteira, ali embaixo no sul, ele está ali como no amarelinho, Simeão.
Agora, aqui nesse mapa ele foi colocado, porque realmente é naquela região que ficou Simeão. Mas quando a gente lê onde que é? Em Josué 19, tá? A gente percebe que foi muito mais uma distribuição de cidades dentro do território de Judá. Então fica alguma coisa parecida com a situação de Levi. Talvez isso tenha acontecido não por causa da bênção, mas porque a tribo de Simeão ela tinha sido muito dizimada, ela ficou muito pequena no momento que foram distribuídas as terras. Então talvez ela não tivesse recebido território por causa disso. Mas a bênção se realizou também. Bom, seguindo em frente, eu ia falar sobre a descendência. Dessa vez eu não tinha esquecido, mas vamos pular. Vamos então ali, a gente parou em 13 tribos, certo? Como Levi então, José não faz parte e Levi não recebeu terras, foram então 12 territórios. Ok? Então a gente tem ali as 12 tribos agora. Perfeito. Vamos adiante aqui. Judá, o quarto filho. Judá, a gente já teve uma aula toda sobre Judá, então só resumindo e andando bastante rápido aqui. Passado, casou-se com uma cananita. Deus matou 2 dos seus filhos porque não se agradou nada deles, a gente passou isso aqui na aula. Assumiu a liderança entre seus irmãos, se ofereceu para tomar o lugar de Benjamim para libertá-lo. Então tem 2 coisas ruins e 2 coisas boas. Então ele foi da água para o vinho e a gente falou da graça de Deus naquela aula e foi isso que aconteceu. Tá? E se você vê a bênção, alguém pode me ler a bênção aqui, por favor? Judá e seus irmãos o louvaram, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Perfeito, obrigado. Essa não é a bênção completa, eu só peguei um extrato da bênção aqui, mas o que essa bênção diz? A gente teve na aula ali, quais seriam os descendentes? Vários descendentes, uma linhagem grande, mas chegando em Maria, José e Jesus. Certo? Tá? Não vou fazer maiores comentários porque a gente teve uma aula toda sobre esse assunto. A gente chega em Zebulon e aí a gente de repente vê que pulou do 4º filho para o 10º de repente. Aí a gente se pergunta, mas que estranho, né? Que ordem que Israel usou para abençoar? Será que foi aleatória? Se a gente observar bem, ele abençoou primeiro os filhos de Lia, depois os filhos das servas e depois os filhos de Raquel. Perfeito? Só para a gente entender por que esse pula-pula aí, né? E aqui a gente não quer entrar muito nos detalhes, tá? Várias coisas foram parecidas com algumas tribos. Muitos deles foram bem no começo, essa tribo foi bem até o reino de Davi, e depois disso ela começou a se afastar do Senhor e foi andando sempre mais na idolatria. Então aqui a gente vai adiante, sem ler muita coisa, estou tentando ganhar um pouquinho de tempo, tá? Issacar. Alguém pode ler, por favor? A bênção? Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Aqui eu queria parar um pouquinho porque é uma bênção estranha, né? Falar de jumento na bênção. O que vocês conseguem extrair daí? né? Jumento não é que nem hoje, né? Hoje o jumento é
um animal de segunda categoria, né? Mas na época era um animal importante, um jumento forte era uma coisa muito importante na época. Então aqui a primeira parte é um elogio. E a segunda? Ali que diz, deitado entre as suas cargas. Talvez meio preguiçoso, um que não usou totalmente seu potencial. E isso talvez, assim, a gente, é difícil de ver exatamente a bênção se realizando, a gente lendo o que aconteceu depois, posteriormente. Mas o que a gente sabe deles é que, por exemplo, eles chegaram no território deles e eles não expulsaram todos os cananitas de lá. Então eles conviveram com eles. E teve um momento que esse povo de onde eles estavam ficou mais forte e os submeteu ao trabalho forçado que está descrito aqui. Então vocês veem as bênçãos aqui sempre com, mesmo que elas soem meio estranho, falar de jumento e de carga, mas a coisa tem explicação lá na frente, né? A gente tem Dan, aqui Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Há sim várias interpretações para isso daqui, né? Mas uma coisa interessante aqui, serpente. Serpente normalmente não é um animal muito conotado às coisas de Deus, né? E aí, como eu disse, né, há várias interpretações. Mas uma coisa que aconteceu aqui foi uma idolatria muito forte dessa tribo, mais do que as demais, que poderia ter a ver com isso. Aqui, não vou explicar alguma coisa que eu não tenho certeza, mas assim, eu estou falando do que a gente lê na Bíblia. Da idolatria foi um fato. Tá? E também foi a única tribo que não entrou no rol das tribos lá de Apocalipse, lá no Apocalipse 7. Então, essa não entrou. Então, poderia ser por causa da idolatria. Vamos seguir. Gade. Gade será atacada por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Aí você fala, mas Israel foi atacado o tempo todo por vários povos, tal, porque esse aqui deveria ser muito diferente. E aí a gente tem que partir para o mapinha de novo. Gade era aquela região mais escura ali, um azul escuro. Não sei se está dando para ver aqui. Essa daqui, tá? Olha quais são os vizinhos fora de Israel. Os moabitas e os amonitas, 2 inimigos ferozes de Israel que viviam atacando Israel. Então eles estavam lá, eles eram sempre os primeiros que tinham que se defender, o que explicaria essa bênção também. Perfeito? Vamos em frente. Azer. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. É outra bênção que a gente não vê versículos claros na Bíblia de que houve fartura lá. Mas o que a gente vê é sim o próprio Moisés reforçando essa mesma bênção, falando de prosperidade e muita comida, né? Diz ali, como que é? E banhe os seus pés no azeite, Moisés fala lá, né? Então, parece que isso é símbolo de prosperidade e fertilidade da terra. Então, provavelmente, eles receberam uma terra muito fértil. Perfeito? E aqui, interessante, a gente tem a profetisa Ana. Alguém lembra de quem era Ana? Aquela mulher que ficava à beira do templo, que viu quando Maria e José levaram Jesus para ser. Exato. O que ela fala? Ela fala assim, esse é o nosso Messias. Ela reconhece, mesmo não sabendo que era Jesus que estava chegando, ela vê o filho e já vai direto. Então é interessante, mesmo que essa tribo tenha se envolvido também mais para frente em idolatria, mas sempre sobra um remanescente saudável ali que dá continuidade à coisa, né?
Vamos mais, uma tribo mais, desculpa, são 12, eu tenho que passar todos, seria? Tá? Aqui de Naftali, Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. O que a gente sabe é que ela era uma tribo assim, muito ágil no aspecto militar, tanto que o descendente aqui é Barak, um líder militar no período dos juízes, certo? E então a gente meio que entende que essa bênção se realiza dessa forma. Sim, Terezinha? Não, ele teve que levar a Débora com ele, né? Certo. Sozinho ele não ia. E sozinho ele não. Tá? Mas aqui é interessante, eu coloquei descendente de Barak, né? E o que a gente sabe é que depois, quando Jesus começa o seu ministério, grande parte do ministério de Jesus é feito na região da Galileia, que era a antiga região de Zebulon e Naftali, e é por isso que a gente entende que, com exceção de Judas, os outros discípulos seriam de Naftali. Tá? Mas isso não tem um versículo que comprove isso, a gente só subentende isso. Então a gente pode ir adiante. Agora José, os preferidos, aqui a gente chegou nos filhos de Raquel. E vamos direto aqui para o passado. Ele foi escolhido de Deus para salvar a terra do Egito e a descendência de seu pai. A bênção é enorme, mas aqui resumindo com essa frase, esse trecho aqui, né? Que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Então, a gente também já falou bastante de José, eu não queria me delongar. Os descendentes a gente já viu hoje. Por que a gente já viu? Porque aqueles que são descendentes de Efraim e de Manassés são também descendentes de José. Tá? E aí o último, Benjamim, aqui eu vou voltar para o significado, ele recebeu na verdade 2 nomes, o primeiro foi dado por Raquel, porque no momento que ela estava dando à luz, ela acabou falecendo, mas antes de falecer ela deu o nome de Benoni, filho da dor, novamente a gente vê que é uma coisa de momento, né? Muitas vezes, e o Jacó, na época, decidiu, então, mudar o nome para Benjamim, que seria filho da mão direita, o filho da felicidade. E aí a gente vê isso novamente acontecendo dentro daquela família, né? O passado, sua mãe morre no nascimento, mas Benjamim, depois que José parte para o Egito, ele é o preferido de José, de Israel, perdão, tá? Então, a gente vê que a família disfuncional já começou logo aqui. Tá? A bênção. Alguém pode dar uma lida na bênção? Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o dia. Tá. O que poderia querer dizer isso? A gente sabe que, por exemplo, foi uma tribo muito importante. Jerusalém ficava no território dessa tribo. E também a gente sabe que nos momentos mais cruciais foram Judá e Benjamim que tomaram a frente em muitas coisas que aconteceram na nação de Israel ali. Então foram tribos muito importantes e Benjamim também, apesar de menor, ela teve... Na conquista da terra eles foram se destacaram. Sim, na conquista da terra, mas depois também, após o cativeiro, na reconstrução do templo, foram sempre eles meio que à frente. Né? E só dando então, já que você comentou aqui, né? A gente mais para frente a gente vai ter a divisão do reino, que acontece depois do reinado de Salomão, e que a gente vê que o reino do sul, ficou reino do sul e reino do norte. E o reino do sul era quem? Justamente Judá e Benjamim, junto com os levitas, né, que estavam espalhados ali, né, mas Judá e Benjamim como território. E o reino do norte eram as outras tribos que estavam lá. Mas aí, com o tempo, eles foram se afastando de Deus, Deus
as bênçãos de Deus não repousam mais sobre esse povo e eles são então conquistados por outras nações e vão para o cativeiro. Então a gente poderia dizer, acabou tudo. Aqui final, 12 tribos, tchau. Né? Mas não foi bem isso. Houve uma tentativa de levantar de novo, justamente depois do cativeiro, que eu falei para você. Judá, Benjamim e os levitas foram lá e junto com Esdras, né, eles tentaram levantar tudo aquilo de novo, eles chegaram a fazer sacrifícios, e aí você se pergunta, mas são só essas 3 tribos? Quando você vê que eles fizeram sacrifícios, diz lá que eles fizeram sacrifícios para as 12 tribos. Então, entende-se que, apesar de predominantemente serem essas 3, né, as demais tribos estavam ali presentes, mas em número muito menor, tá? Pedindo perdão pelo que eles tinham feito. E eles também decidem, nesse momento, se afastar um pouquinho dos costumes e dos deuses de outros povos para, digamos assim, purificar a nação israelita novamente. Mas as coisas foram passando, né? E aí teve também os 400 anos. Eu sinto muito, né? A tabela cronológica ficou muito pequena, né? É por isso que eu nem comentei ela. Mas assim, aí teve os 400 anos de silêncio de Deus. E aí chegamos aonde? No Novo Testamento. E aí eu pergunto a vocês, como vocês veem as 12 tribos no Novo Testamento? Vocês estão tendo geral para designar o israelita. Exatamente. Mas você tem ali representantes de todas as linhagens. Exato. Tanto é que você citou vários no Novo Testamento que tem uma linhagem regressa aos filhos de Jacó. Sim. Israel continua sendo Israel. Tá? Talvez não ficasse mais tão claro a coisa na época, mas aqueles que tinham mais zelo por isso sabiam exatamente de que tribo eram. Então Paulo, ele se diz da tribo de Benjamim. A profetisa Ana é mencionada como da tribo de Aser, né? E assim por diante. E isso continua, mesmo que tenha tido misturas entre as tribos, mas também misturas com outras nações, que a gente vê isso acontecendo frequentemente na história do Antigo Testamento. E o que Deus vai fazer agora? Misturou 12 tribos, só tem mais judeus, vamos parar por aqui, eu vou cuidar dos gentios. Essa é a ideia? Certamente não. Se eu fiz a pergunta do jeito que eu fiz, não, né? Tá bom. Lá em Romanos 11, 1 a 5, a gente tem um texto interessante que fala um pouquinho sobre essa situação. Alguém pode ler para a gente, por favor? Perguntou, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estou procurando matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Tem vários pontos muito interessantes aqui. O primeiro é que o povo israelita não foi esquecido. Senão, Paulo não seria Paulo aqui, né? Então, Paulo era ainda uma pessoa que estava caminhando com Deus. E aí ele coloca aqui o exemplo de Elias. O que aconteceu na situação de Elias? Naquela parte da história, tinham matado todos os profetas, só sobrou Elias. E o Elias chega diante de Deus, só sou eu, não tem mais jeito, acabou, mais ou menos, essa era a situação. E essa muitas vezes é a nossa situação, a gente com os nossos olhos, a gente olha e fala, acabou, não tem mais jeito. Eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo tomar uma decisão aqui porque já foi.
E é interessante, de novo, a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus nesse assunto. Né? A perspectiva de Deus era outra. Ele simplesmente falou para Elias, você não está sozinho. Tem mais 7.000 ali que eu reservei para dar continuidade na minha promessa aqui. Vocês estão conseguindo entender? E no último versículo, assim hoje também há um remanescente escolhido pela... Ok. Né? Então Paulo entendeu que não era o sangue, era o fato de ter fé e andar na graça de Deus. Perfeito? Eu queria dar um break aqui, eu queria contar uma história. Pegar um casaco aqui. Não, tão frio não está hoje. Esse casaco eu tive que comprar porque eu passei frio lá no Peru. Só lá, Né? Bastante frio estava lá. E é interessante, a gente sempre via as pessoas fazendo o casaco. E algumas vezes eles começavam com as mangas. E aí a gente poderia dizer assim, pô, ok, tem uma manga aí, mas ela não serve para nada enquanto não se tornar o casaco. Mas quem sabia onde que ia chegar era aquela que estava fazendo. Ela sabia, ela já tinha na cabeça, ela já tinha o plano de como aquele casaco ia se tornar, começando pela manga. E assim é as coisas com Deus. A gente de vez em quando só vê a manga. E ela já vê o casaco. E eu quero dizer para vocês que, assim, a gente tem dois lances aqui. A questão do espaço e do tempo. Então vamos falar primeiro do tempo. Eu posso estar vendo só a manga ali. E não consigo me imaginar que mais para frente, nos tempos certos, o casaco estaria pronto. Concordam? E eu fico sempre preocupado com aquela manga inacabada que não serve para nada. Isso é o que a gente pode dizer da nossa visão e a visão de Deus. A outra questão é a questão do espaço. Algumas vezes, a gente é um fio. Aqui dentro, aqui, ó. A gente é esse fio aqui. E a gente enxerga aqui ao nosso redor. A gente não enxerga o todo. E a gente fica assim, não é nem fio, tem um nó aqui. E a gente fala, minha vida tem que ser desatada. Tá um nó aqui. E a gente vê muitas vezes a coisa pelo verso. A nossa perspectiva é o verso. A gente não vê o plano de Deus se realizando. Porque a gente está muito mais preocupado com a nossa vida naquele momento. E quando a gente vai ver, a perspectiva de Deus é o outro lado. É o casaco pronto. Isso é o que Deus vê e o verso é muitas vezes o que a gente vê. E, assim, a gente falou do plano de Deus de uma forma geral e aquele cuidado individual das pessoas. Certo? No individual, nós temos que tentar seguir dentro da vontade de Deus para que, no geral, o plano de Deus como um todo possa ser realizado. Perfeito? Entendido isso? Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas já estou chegando no final. Tem mais um comparativo que eu quero fazer e a gente vai ler aqui Romanos 11, 17 a 20, que eu acho que é importante, isso concilia nós com as 12 tribos também. Alguém pode ler para a gente aqui? Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas teme. Perfeito. Vamos entender primeiro o que é um enxerto. Alguém aqui é meio que da parte de agricultura, sabe explicar isso? Enxerto.
Algumas vezes as plantas, elas querem, por exemplo, na videira acontece isso. A videira começa a fazer galhos fortes, muito longos e com muita folhagem, mas com quase nenhum fruto. Então ela tem uma força muito grande, aquela planta, mas ela não dá frutos. Serve de alguma coisa? O que estava acontecendo aqui? O povo, os judeus da época, eles tinham uma força muito grande, mas não estavam dentro da vontade de Deus. E o que se faz quando você tem uma planta assim? Você faz, não traz nada para mim, né? E você começa a cortar todos aqueles galhos rebeldes, né? E o que você faz? Ali a figura está mostrando, você enxerta galhos de uma outra planta que traz bons frutos, mas não tem aquela força, aquele vigor todo. Então, o que está sendo dito para a gente através desse versículo? Que naquele momento os judeus rejeitavam a palavra de Deus. Não que Deus, né, como o Paulo deixou muito claro, Deus não rejeitou os judeus, foram os judeus que rejeitaram Deus. Lembre-se sempre que quando Paulo ia pregar, ele ia onde primeiro? Ele ia sempre na sinagoga e depois ele pregava para os gentios. Então foi dado a chance, mas os judeus recusaram. E aí diz aí nos versículos, né, Deus cegou os judeus e iria trabalhar com eles mais para frente. Mas essa foi a nossa chance de ter acesso à palavra, porque os gentios acabaram aceitando. E os gentios deram bons frutos e se tornaram os cristãos. Mas, de onde vem a força? De onde que surgiu tudo? A gente não pode esquecer que a raiz veio lá de Gênesis, onde que a gente passou por tudo isso para chegar na gente e a gente foi enxertado. A gente não é uma planta completa, a gente foi enxertado nas raízes daquilo que as 12 tribos e os patriarcas fizeram no passado. Perfeito? Tá? E é interessante ali no final, né? Diz ali, e você permanece pela fé. Se eles foram cortados, se a gente não caminhar dentro da vontade de Deus como, assim, lógico, eu não estou falando que a gente perde a fé, mas perde a salvação, mas assim, de uma forma geral, a humanidade, se ela não andar dentro dos caminhos de Deus, ela vai também ser cortada, porque se Deus cortou os ramos naturais da planta, certamente também podará, caso tenha gente que não queira andar com Jesus, tá? E isso para que a gente não se orgulhe, mas tema. Só mais uma coisinha. E as 12 tribos de Israel? Finaliza aqui, já que a gente está trabalhando com gentios agora, era da graça, e as 12 tribos foram esquecidas por Deus a partir desse momento. Eu já dei uma dica na aula. Lá para frente, onde que elas são mencionadas? Apocalipse. Apocalipse 7 menciona novamente as tribos. Diz ali, inclusive, que seriam 12 mil de cada tribo. Para a gente parece impossível hoje, porque a gente não consegue mais separar uma tribo da outra, né? Judeu é judeu hoje, né? Eu acho que mesmo eles se casaram entre si, tanto que hoje seria para a gente humanamente impossível. Mas Deus está falando que vai ser possível, 12 mil de cada tribo, né? Mas assim como os antepassados não entendiam os planos de Deus e a gente não entende esse Apocalipse, a gente vai crer pela fé que as coisas vão acontecer.